É uma definição que é bastante simples, mas muito clara, expressa bem. A robótica, ela é a conexão inteligente, né, inteligência entre aspas, aí, entre percepção e ação. Então, do ponto de vista da percepção, você tem os diversos sensores, né, de visão, de tato, né, são os ápticos, de áudio, assim por diante. E na parte de atuação, obviamente, são os manipuladores ou robôs móveis, né? Então, você congrega nessa área essas diversas dimensões. E se a gente puder dar um passo atrás, quer dizer, onde é que se encaixa a robótica, a visão computacional no contexto da computação, né? De fato, as duas áreas, elas estão incluídas numa grande área que é chamada inteligência artificial. E dentre as diversas sub-áreas da inteligência artificial, onde você tem aprendizado de máquina, onde você tem prova automática de teoremas, você tem aquela parte que interage com o meio físico, que exatamente a robótica e a visão computacional. Então, um projeto corrente, na realidade está na fase final, com a Petrobras, é um projeto chamado CIMA, que é um sistema integrado de hardware e software para monitoramento automático de faixas de dutos. O que isso faz? A demanda que eles têm é de se identificar se houve mudança, algum tipo de alteração na faixa onde os dutos foram lançados. Então, isso é feito como atualmente? Você tem uma aeronave que faz um sobrevoo ao longo da faixa de dutos e aquele conjunto de imagens e vídeos, então, é adquirido. Posteriormente, é feito um outro sobrevoo na mesma faixa de dutos. Aí você tem, na verdade, dois conjuntos de vídeo ou imagens. E a maneira que se tem hoje é comparar, né? Você imagina, você vai ter que comparar dois vídeos simultaneamente, um ser humano, vendo onde houve mudança. Então, dependendo da extensão que se sobrevoa, são vídeos de algumas horas, que para o ser humano é uma coisa impossível, né? Se for feito como precisa ser feito com todo detalhe. Então, esse projeto que foi desenvolvido, então, é um sistema integrado que foi desenvolvido a parte de hardware, né? E a concepção foi feita e foi construída por uma empresa, né, aqui de Belo Horizonte mesmo, construiu o sistema, que é composto de uma câmera, né, de alta resolução, com um gimbal de posicionamento e estabilização e com vários sensores, né, sensores de atitude, que a gente fala, que são acelerômetros, magnetômetros, girômetros, né, mais altímetro. E o que é feito então? A partir das imagens adquiridas por esse dispositivo, você então consegue identificar de maneira automática onde teve probabilidade de mudança. Então, com isso você consegue, como se fossem os melhores momentos, né? Mas de maneira automática. Então você consegue reduzir um vídeo de longa duração para pequenos trechos, de tal forma que o especialista, né, ele pode ir naqueles trechos para poder verificar se de fato houve mudança e se houve, qual foi essa mudança. Um outro projeto que nós temos trabalhado recentemente é um projeto com o Instituto Tecnológico da Vale, né, o ITV, e esse projeto ele visa utilizar múltiplos veículos aéreos em coordenação para fazer essencialmente levantamentos que envolvam o que a gente chama de elevação digital do terreno, juntamente com o levantamento magnetométrico, né? Por que isso é relevante? Porque a informação magnética ela vai te prover indícios de regiões no terreno ou anomalias, como são chamadas, que podem indicar uma ocorrência de material, né, ou minério que seja de interesse. Tá? Atualmente isso é feito por veículos tripulados, normalmente veículos que a gente chama de asa fixa, né, avião. E nem sempre você consegue obter uma varredura muito adequada, porque o voo
ele tem que ser paralelo ao terreno, uma altura constante. E, obviamente, dependendo da fotografia, da topografia, você não consegue manter essa altura. Então, você imagina, né, um avião está vindo em uma determinada direção, tem uma montanha, ele não pode, muitas vezes, fazer algum tipo de manobra com a qual ele consiga dar uma movimentação paralela ao terreno. Então, tem algumas dificuldades. E o outro ponto é o seguinte, o campo magnético ele varia com o tempo, né? Não varia muito, mas ele varia com o tempo. Então, dependendo do tempo que você demora para poder fazer essa varredura, você vai ter algumas alterações. Então, o propósito dessa pesquisa e desenvolvimento é exatamente você desenvolver técnicas de planejamento para realizar essas leituras, essas varreduras, fazendo a aquisição simultânea de imagens e de dados magnéticos, para você então criar ou fornecer os dados necessários para que os geofísicos então possam fazer a interpretação daquilo que foi lido, né?